Pessoal, Conan, a Torre do Elefante, da editora Mitos. Capa dura, papel colchê, linda edição, só que o preço, uma facadinha por 6 números. E eu cresci o olho por causa disso aqui, ó. O mapa. Acho que é o melhor mapa feito da Era Iboriana, pelo menos que eu tenho conhecimento. E eu tomei uma grande surpresa que foi enviado pela Mitos por um leitor, o Wagner Silva. Wagner, olha, se estiver assistindo isso, meus parabéns, tá? Que trabalho sensacional, muito bem feito. A escala aqui representada, você vê a Ciméria. Se fosse a pessoa do Pipoca, colocava o teu mapa do livro deles, tá? Mas tem questão de custos e tudo mais, mas que mapa bonito. Parabéns mesmo. E os fãs de Conan agradecem, inclusive esse que vos fala. Essa edição aqui, ela tem um nome diferente da original norte-americana. Acaba sendo Conan, Torre do Elefante e outras histórias. Porque desses 6 números, 3 são do conto e outras 3 que vieram, que são as outras histórias. Mas o que acontece aqui? Tem um trio que faz eu adorar essa fase. Um é um roteirista, que é o Kurt Busiek. Eu já falei dele com outros vídeos de outros canais, de outros trabalhos. Ele fez Marvels, Super-Homem, a Crise de Identidade e também... Crise de Identidade não, desculpa. A Identidade Secreta. E também ele fez um trabalho que acho que não é conhecido por muitos, mas aqueles que conhecem realmente defendem, que é Astro City. E o que acontece? O Kurt, ele trabalha muito com personagens antigos, respeitando os seus elementos, e ele flerta bem com o modernismo. Ele casa essas duas coisas e constrói ali uma história divertida. Então ele fez isso com o Marvel. Se você olhar bem, ele pega o elemento antigo dos personagens, respeita a forma clássica, mas ele coloca um roteiro assim não tão inocente, tão pueril como é o original. Você em Astro City tem a mesma coisa. Os personagens daquelas essências são desde Ordem do Fantástico, que é a primeira família. Ele vai fazendo esses contrapontos, vai juntando Marvel e DC, mas vai oferecendo assim histórias remodeladas. E o próprio Identidade Secreta, já ia errar de novo, ele pega o personagem e coloca justamente ele com problemas do mundo moderno. Ele flerta com uma outra concepção do que deveria ser o problema lá da Crise das Infinitas Terras. Se você olhar bem, a Crise das Infinitas Terras tem um roteiro um pouco simplista, apesar de fantástico, mas você dá esse ar realmente do mundo real. E aqui ele faz um excelente trabalho. O que aconteceu? O Conan, ele saiu da Marvel, atualmente ele já regressou, e foi para outra editora, foi para Dark Horse. E a Dark, ela faz assim, ela escolhe direitinho. Pega um desenhista, que ele faz um diferencial, que ele não completa a arte final, deixa um colorir, e temos aqui um coadjuvante que acaba sendo muito injustiçado. Esse colorista aqui, o David Stewart, pode procurar, ele só tá em trabalho bom. É impressionante como não valorizam, ou nós não valorizamos o colorista, o arte finalista, porque antigamente só valorizávamos o roteirista e deixávamos o desenhista de lado. Aí depois o desenhista ganhou o seu destaque, também a sua estabilidade, apesar de uma discussão, acaba de ser um simbolismo, de sempre ficar o nome em segundo plano e o roteirista primeiro. Uma questão de identificação, mas há uma hierarquia. Mas, de novo, você acaba não valorizando o arte finalista, o colorista e tantos outros profissionais da área, o que é uma pena. Mas o David Stewart aqui, ele dá o tom nessa obra. As cores são lindas, 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 como ele coloca aqui. Fica realmente um trabalho bonito.
E quando esse trio ele acaba saindo, eu acho que o trabalho, pelo menos para mim, fica xoxo. Primeiro saem os desenhistas, temos da equipe criativa. Aí eu acho que o Stuart, eu não sei se ele também sai. E o Kurt ele vai levando as coisas, aí troca, mas para mim já perde a essência. Eu acho que, se eu fosse recomendar mesmo, ó, fique ali até como ficar esse trio. Depois, por mais que as histórias e a proposta ficam, mas você perde, não é nem a aura. Acho que eu posso colocar um termo mais chulo, um tesão. Perdeu a mágica, por assim dizer. Quais são os méritos? Por que o Kurt ele acertou? Ele pega os elementos do Robert Howard, adapta e faz isso aqui, ó. Tá vendo esses quadros em termos de comentário? Deixa eu focalizar. É até um pouco difícil de ler, mas em termos da fonte, você pode ver que parece que foi feito por uma máquina de escrever, né? Então ele alia o material original, que foi escrito pelo Robert Howard, colocando aqui, e é claro, adaptando, não é exatamente fiel. Ele faz também uma coisa assim nova, e ele vai colocando alguns elementos. Por exemplo, isso aqui não tem no conto original. Eu vou repetir uma parte do conto, do que o Robert fez, e aqui o trabalho que foi feito pelo Kurt. Olha só, essa piada aqui é engraçada. Em seguida, o Corinthians zombou do Zíngaro. Só 2, pois eu ontem à noite cobri 4 vezes uma beldade chemita de olhos amendoados. Hoje cedo ela jurou que nunca mais amaria homem algum além de mim. O cotiano permaneceu calado. Por fim, o Zíngaro perguntou ao cotiano: E você? Na noite passada eu te vi com uma bela mulher. Quantas vezes alegrou a vida dela? O cotiano respondeu: 1. Explodindo em gargalhadas, os outros 2 questionaram: E o que ela te disse quando amanheceu? O cotiano sorriu e gritou: Não pare! Pelo amor de Mitra, não pare! E todos tinham aqui na taverna, e o coadjuvante, o Conan, escutando essa piléria, em termos de... Só tem ladrões aqui, cortesãs. Tá? Ele vai narrando o que tem em termos do ambiente, um iboriano fugidio. O importante aqui, o que o Kurt está fazendo? Ele está mostrando o mapa da era iboriana também aqui. Todos eles estão se reunidos, ó, vieram de terra distante. A localização em termos do corpo estão aqui. O Conan, ele não só transita, outros também conseguem viajar e tudo acaba sendo um mundo unificado. E o Conan, ele ouve isso, fala sobre em termos da Torre Elefante, e ele vai atrás. É interessante que a oportunidade que nós temos de ver o crescimento. O Conan ele é um aventureiro, mas estamos no início das aventuras dele. Então ele não é um rei ainda, não. Ele tem algumas características e as suas qualidades que o farão ser realmente grandioso. Ele tem a sua astúcia, a força de vontade, a coragem, mas ao mesmo tempo ainda falta a manha, ainda tem a sua ingenuidade, ele está se montando. O Robert ele faz isso, ele oferece o personagem em várias fases temporais. Você ora acompanha ele como pirata, ora como mercenário, ora como rei, ora como um ladrão simplesmente. E aqui é o que nós vamos encontrando. E esse conto, o que faz ele ser tão especial? Porque se fosse Termos de Noite, ele acaba flertando com o gênero espada e magia, e ele namora, tem em termos de ladrões e tudo mais, em termos de ladinagens colocadas, só que ele acaba amanhecendo com Lovecraft. Aqui tá o livro do Pipoca, com os contos aqui. Eu já elogiei antes. Só o mapinha que é ruinzinho, tá? Mas do fato da adaptação ficou boa. E vocês veem a diferenciações em termos dos quadrinhos colocados. Aí são mídias diferentes, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens. Olha só. Tochas reluziam lúgubres na festança dentro da marreta. Tem uma diferença da tradução. Um é malho, em termos do quadrinho, e aqui é marreta.
onde os ladrões do leste celebravam um carnaval noturno. Na marreta eles podiam beber e berrar o quanto quisessem, pois pessoas de bem evitavam a região e os vigias bem remunerados com dinheiro sujo não interferiam na diversão. Ao longo das ruas tortuosas sem pavimentação, repletas de poças lamacentas e pilhas de lixos, fanfarrões bêbados cambaleavam. O aço reluzia nas sombras, onde lobos espreitavam lobos, e das trevas eclodiam as gargalhadas arrepiantes de mulheres e o som de brigas e escaramuças. A luz das tochas emanava lívida pelas janelas quebradas e portas abertas, de onde brotava o cheiro de vinho azedo e de corpos suados. Aqui, corpos suados é substituído por ranços. De novo, a diferença. O choque das canecas e o bater de punhos sobre as mesas, e fragmentos de canções obscenas impelidas como um soco no rosto. Em um desses covis, a diversão trovejava pelo teto baixo, manchado de fumaça, onde os patifes se reuniam trajando todo tipo de trapos e farrapos. Especialistas furtivos em cortar bolsas, saqueadores lascivos, ladrões de mãos leves e bravos arrogantes, acompanhados por meretrizes de voz estridente, ostentando vestidos espalhafatosos. Vilões nativos eram o elemento dominante, zamorianos de olhos e pele escuros, com punhais nas cinturas e perfídia no coração. Mas havia lobos na meia dúzia de nações estrangeiras também. Havia um gigantesco renegado e purberiano, taciturno, perigoso, carregando uma espada larga junto ao corpo magro, pois os homens portavam o aço livremente na marreta. Havia um falsificador xemita de nariz aquilino e barba negra, azulada, encaracolada. Havia uma mulher betoniana de olhos audazes, sentada aos pés de um holandês de cabelos fulvos. Um soldado mercenário errante, desertor de algum exército derrotado, e o gordo indecente trapaceiro, cujas piadas causavam um grito de alegria, era um saqueador profissional, vindo da distância cote, para ensinar o roubo de mulheres aos amorianos, que já nasciam com mais conhecimento sobre o assunto que ele jamais conseguiria obter. O que é falado aqui é simplesmente explicado. Este homem parou no meio da descrição dos encantos de uma vítima em potencial e mergulhou o focinho dentro de uma enorme caneca de cerveja espumante. Então, soprando a espuma dos lábios carnudos, ele disse: "Por Bel." Aí ele vai fazendo em termos da descrição. E eu queria pegar em termos o Conan, justamente aqui, ó. "Você mencionou a Torre Elefante", disse o estranho, falando em zamoriano, com um sotaque curioso. "Ouvi muita coisa sobre essa torre. Qual é o segredo?" A atitude do rapaz não parecia ameaçadora, e a coragem do cotidiano fora potencializada pela cerveja e pela evidente aprovação do seu público. Ele inflou cheio de si. "O segredo da Torre Elefante? Ora, qualquer tolo sabe que Ara, o sacerdote, mora lá, com a grande joia chamada pelos homens de coração de elefante, que é o segredo de sua magia." O bárbaro dirigiu a frase por um tempo. "Eu vi a tal torre", disse. Ela fica em um grande jardim, acima do nível da cidade, cercado por muros altos. Não vi guardas. As paredes parecem fáceis de escalar. Por que ninguém roubou essa joia secreta? Gente, lendo aqui, o Robert é bom pra caramba. Tá? E é justamente aqui esse contraponto que ele vai tendo. As diferenciações, é claro, né? O Conan abordando. Vê o paralelo? Aqui, ó. Eita. O segredo da Torre Elefante? Ora, qualquer tolo sabe. Eu já li esse trecho em termos do livro. Aí você pega a imaginação colocada em termos do Conan. A descrição aqui. E até mesmo o final que você tem. Então, em relação... A questão é que há uma confusão. Uma vela, apenas uma vela para iluminar Sassá. Essa vela é derrubada e mesmo assim Conan vai matar. E matar fica uma definição muito legal. Isso aqui me lembrou na época de Lampião, em termos do Nordeste, naquelas coisas realmente porque havia morte. Mas olha só, os homens civilizados eram muito mais descorteses do que os selvagens. Afinal, sabiam que, em via da regra, podiam ser rudes sem acabar decapitados ou com os crânios esmagados. Poxa, isso é muito forte.
você vai encontrar educação entre os bárbaros, porque se você não for educado, você morre. E fora isso que o Howard ele brinca muito, ele faz esse contraponto. Ele trabalha em termos que o homem civilizado é bárbaro e o bárbaro ele acaba sendo mais civilizado do que os homens da cidade, justamente por ter esses costumes. Ele faz essa essência um pouco também do Tarzan. Talvez você por ter se afastado, você acabe tendo conservado essa característica humana. Ou seja, o homem da cidade ele acaba sendo perverso. Existem alguns flertes com o Tarzan também, na concepção do Conan, só que vai para uma outra diferenciação. É um grande trabalho e a Mitos está de parabéns pela edição que entregue, entre aspas de novo, não pelo preço, mas está caprichado, tá, gente? Eu vou ficar por aqui, já ficamos no tempo, e obrigadão por ter assistido. Fui!